Boa noite, mas boa tarde, né? Boas noites, né? Bom, pessoal, deixa eu só ver aqui como é que passa. Aí, vou me apresentar também, fazer minha autodescrição, tá bom? Meu nome é Rodrigo, e tenho 1,65 m, cabelos curtos, branco, estou usando óculos, barba, camisa preta, nome da minha empresa, Vitamina Web, calça vinho e sapato marrom. Bom, pessoal, eu sou o Rodrigo Neves, assim que eu já falei para vocês aqui. Eu sou empresário, investidor, consultor, professor na área de tecnologia e comunicação e telecom. Tenho mais de 18 anos de experiência com tecnologia para internet e telecomunicações. E quem quiser, acabou ficando meio ruim. Meu Instagram é dido.rodrigo. Meu LinkedIn é Dido Rodrigo. Meu WhatsApp está aqui. Eu tenho lá no meu Instagram também. Meu e-mail aqui, rodrigo.oliveira@vitaminaweb.com.br. Bom, acho que é pra cá, né? Isso. Um slidezinho rápido aqui. Eu, apesar de trabalhar com tecnologia de marketing, telecomunicações aí, eu adoro fazer esportes. E um dos esportes que eu mais gosto é a bike, o ciclismo. E eu gosto de fazer essa aventura, que é viajar com a bike alguns dias aí. Então, o presidente anterior aqui falou um pouquinho sobre isso, de dicas e triatlon e tudo mais. Eu também gosto muito de bike também. Eu acho que não tá funcionando o passador aqui. Bom, além disso, eu também faço parte de uma comunidade, sou presidente e fundador da ANAMID. A ANAMID é a Associação Nacional do Mercado e da Indústria Digital. Ela foi fundada com o propósito de reunir empresas e profissionais que atuam no mercado de tecnologia, marketing e inovação no Brasil. Sou presidente nacional. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a ANAMID, tem o nosso site aqui, www.anamid.com.br. Sobre a minha empresa, eu vou rapidamente, eu sou fundador de também. A Vitamina tem 7 anos de mercado, é uma produtora de tecnologia especializada no desenvolvimento de projetos digitais. E nesses 17 anos, eu tenho mais de 1000 projetos. E hoje eu vou fazer uma palestra com vocês aqui, um pouco mais prática, explicando processos de construção de blueprint para um projeto de tecnologia para um projeto digital, desde a fase de construção desse lead entrando na empresa de vocês, até realmente chegar a uma proposta, tá bom? E basicamente, como todo mundo sabe, é um processo de venda consultiva, porque você vende um projeto de tecnologia, ou de uma startup, qualquer coisa desse tipo, é muito complexo. Tem muitas variáveis, né? A gente tem uma empresa de tecnologia que desenvolve muito projeto de WhatsApp. Às vezes, você vai perder tempo em todo o processo de levantamento de briefing comercial, tá bom? A primeira coisa, que é uma coisa muito interessante, né, é quando a gente vai analisar o ICP, aquele cliente, aquela empresa, ele é um cliente que não nos interessa. Tem algumas coisas que eu estava verificando quando ele pede uma proposta. Quantas vezes vocês aqui não pediram um orçamento do fornecedor e nem receberam, às vezes, um retorno? Eu acho que é ruim isso. Acho que as pessoas têm que retornar realmente, falar que talvez não pode ter, que não é perfil e tudo mais. Às vezes, uma série de coisas que vocês escrevem no e-mail ou
você pediu pelo seu e-mail Gmail ou pelo e-mail profissional. Isso é uma coisa básica, mas é muito importante para quem está poder fazer uma proposta de X, entendeu? Eu quero saber que para que eu estou vendendo. O e-mail Hotmail, Gmail e Yahoo não identifica a empresa. Então, assim, é muito ruim eu perder o tempo de 1 hora, 2 horas, às vezes um dia inteiro fazendo uma proposta, sem eu saber realmente que é a empresa. Então, é um ponto que eu acho muito crítico. Segundo ponto, ele colocou um telefone de contato e você já verificou se esse telefone de contato ele realmente funciona, se ele existe, se ele é realmente um WhatsApp ou não, porque muitas vezes ele digita errado, você faz uma proposta, manda um e-mail, ele até responde o seu e-mail, mas quando você quer realmente ligar para ele, não funciona e ele para de responder o e-mail também. Então é muito importante você verificar isso. Segunda coisa, é possível identificar por meio de pesquisas, Facebook, LinkedIn, Instagram, até mesmo pela forma como ele preenche o formulário, qual é o cargo dele na empresa? Quem que ele é na empresa? Porque às vezes depende de quem ele for na empresa, não é a pessoa que sai, dialogar, para apresentar corretamente o seu produto. Declara mais informações, ele mostra realmente que tem um interesse, alguma coisa, escreveu um pouco mais, ou se caso ele quer desenvolver um site, escreveu assim: quanto custa um site? Gente, quem pede para uma empresa apenas essa palavra, me desculpa, você vai perder tempo com ele não vai fechar a porta com você. Ele está apenas especulando. Se você achar que é um perfil ideal, é uma empresa pequena, uma PME, e você quer amadurecer, você quer fazer um aculturamento, ok. Mas ele não é uma pessoa que está preparada naquele momento fazendo uma compra de um produto digital. Qual a localização da empresa? Às vezes para você, a localização pode ser uma coisa importante. O celular de ontem, entendeu? Por que eu falo isso? Dependendo do tipo de produto que essa empresa quer comprar de você, pode ser um grande risco você vender para uma empresa que tem um CNPJ muito novo. Né? Será que ele tem realmente um orçamento, um investimento suficiente para poder comprar o seu serviço? Tem que analisar. Qual que é o faturamento anual que essa empresa tem? Você consegue medir um pouco o faturamento anual com base no segmento que ela atua, no porte da empresa, quantos funcionários, elementos, né? Se ele é um MEI, se ele é um EPP, se ele é lucro presumido, lucro real. Com base em alguns elementos, você consegue estimar o faturamento, ou às vezes você pode também perguntar. Número de funcionários, se o porte da empresa que está te contratando o serviço está condizente com o serviço que você vai oferecer também. Se tem departamento de tecnologia e de marketing, se tem departamento de vendas, são 3 departamentos importantes para quem vai comprar um produto digital. Um site, se a empresa quer desenvolver um site, um e-commerce, um aplicativo, ou qualquer coisa desse tipo, se ela não tem um desses 3 departamentos muito bem estruturado, às vezes não, é quase certeza que você vai ter muita dificuldade ou de venda, ou às vezes mesmo de conclusão e entrega do projeto. E se ela é expositora em patrocinador de eventos. Por que eu coloquei esse ponto aqui? Se a empresa ela se preocupa em estar em eventos, como por exemplo aqui no Campus Party, ela expõe, ela tem um stand, ela já tem uma verba destinada para esse tipo de coisa. Logo, ela já entende a importância de fazer o marketing, a importância de investimento, e você sabe quanto custa um stand, quanto custa uma exposição. Então, com base nisso, você consegue já ter uma ideia de quanto que aquela empresa também tem de poder de investimento com você. Só a gente está travando aqui. Bom, outra coisa, ela possui já site. Se ela possui site, ele está muito bem estruturado. Ela possui redes sociais, as redes sociais dela possuem engajamento, tem seguidores, as pessoas comentam. Qual é o nível de comentário? É uma empresa boa ou uma empresa ruim? Você viu o reclame aqui dela?
É importante você analisar o cliente que está entrando, porque você quer um cliente problemático ou você quer um cliente bom para você também? Às vezes, sua empresa é uma empresa, já conheço algumas agências que são focadas em reputação, agências de reputação digital. Então, para elas é muito importante um cliente problemático. É um perfil, é um ICP para eles importante, porque é um cliente que precisa deles. Mas às vezes para você, você não quer um cliente que tem um monte de reclame aqui, que também para você não é legal ter, até como portfólio. E essa empresa, ela possui outros tipos de métodos digitais. Vou dar um exemplo. Ela quer fazer um site, mas ela já tem um e-commerce, ela tem uma intranet, um aplicativo, ela tem alguma iniciativa. Isso é interessante. São elementos que você vai estudando. Gente, não leva 2 horinhas, 1 horinha às vezes de fazer um ICP desse aqui, e você já tem um ranqueamento do cliente para você. E daí, assim, com tudo isso feito, você vai planilhar, existe uma planilha disso, né, com classificação, pontuação. Depois eu vou falar isso para vocês no final. E com essas pontuações, você vai chegar e verificar se é o CP ideal para você. Vou dar um exemplo. Você traçou para você que o CP ideal é o quê? Que ele tem que possuir um site, ter mais de 4 anos de empresa, faturar acima de 1.200.000 por ano, ter acima de 50 funcionários, possuir uma pessoa dedicada para marketing ou tecnologia e estar em negociação com o decisor. Para você falou assim, ó, se caso cumprir todos os elementos ou 80% deles, ele é meu CP ideal e aí eu vou seguir com o comercial. Caso contrário, eu encerro por aqui, falo que eu não posso atender ele, indico para um parceiro, enfim, eu encerro o processo. Isso aqui, gente, poupa muito trabalho, porque quando você faz um processo de venda ativa ou passiva muito intensa, com prospecção, campanha de mídia, links patrocinados e por aí vai, entra muito lead. E às vezes você deixa de colocar energia em realmente o cliente que realmente contrataria com você. E você coloca energia em um cliente que não vai contratar. E você acaba perdendo os dois, né? Porque o cliente que você não colocou energia, que era um potencial, você perdeu. E o cliente que você não vai contratar, que você colocou energia, acabou não contratando mesmo. Para isso, né? Depois que você acaba verificando nosso CP, a gente pensa, vale a pena evoluir? O ICP está definido, aquele cara, ele é uma perfil de cliente. Vale a pena evoluir ainda com a proposta? Tem mais uma etapa ainda. Essa etapa que eu vejo é o seguinte, primeira coisa, você sabe, você fez um questionário, ele preencheu lá, você entendeu, pesquisou ele na internet, ele é seu ICP. Você pediu uma call com ele. Você está fazendo uma venda complexa, venda B2B. Você pediu uma call com ele, ou uma reunião, um café, não importa, você quer falar com ele. Se essa pessoa não tem tempo para te atender e perder meia hora contigo, 1 hora, ela não vai fechar com você. Ela não tem, você tem nem chance de fechar com ela. Porque se ela não tem meia hora ou 1 hora de um tempo de fazer um projeto que vai custar alguns R$ 1.000, imagina se ela não falar contigo, entendeu? Então, se ela não se tomar com uma reunião presencial, no meu caso, a gente não segue também com a proposta comercial. E depois, se caso ela solicitou para fazer uma reunião ou uma call, quem que realmente participa dessa reunião? É importante você saber, você vai falar com quem? Porque se você for falar, às vezes, com o estagiário, ele, às vezes, não vai conseguir passar com exatidão para o decisor ou com quem realmente vai contratar o serviço, todas as informações que você quer transmitir. E ele também não vai ter todas as respostas que você precisa para agora fazer a próxima etapa, que é colher o briefing. Então não adianta, mais uma perda de tempo. Então, se for marcar uma reunião, uma call, tem que ser com alguém que realmente vá fazer a diferença nessa reunião e nessa call. Na reunião de alinhamento. Só um minutinho, tentando passar aqui o slide aí. A primeira coisa que a gente tem que entender numa reunião de alinhamento com um cliente, que ele não quer saber de você. Isso é muito importante. Neste momento, ele não quer saber de você. Então, você não pode entrar numa reunião de briefing e ficar falando de você, do quanto que você é bom. Não é o momento de falar isso. Porque se ele te pedir uma proposta, é porque ele quer uma proposta já sua. Então, você não tem que ficar falando
fala assim, olha, eu tenho 17 anos de mercado, fiz mais de 1000 projetos, sou CEO, sou fundador de não sei lá o quê. Para ele, o que importa, ele já te pediu uma proposta. Nesse momento, é o contrário. Você tem que conhecer ele. Você tem que deixar o tempo para ele falar dele, para ele falar as dores dele. Tem que fazer as perguntas corretas para poder extrair o máximo de informação possível. Vamos lá, algumas perguntas, algumas sequências de perguntas. Aqui parece um pouquinho robótico, mas quando você começa a fazer isso, essa conversa, ela fica natural, tá? É que realmente tem que colocar as perguntas para vocês aqui, para vocês entenderem o contexto, mas ela fica natural. Primeira coisa, qual é o objetivo que ele tem com aquela contratação? Qual é o dor que ele quer resolver? Ele tem que conseguir responder. Ah, porque meu site está lento. Ah, porque meu e-commerce não está passando venda. Ah, porque eu preciso me relacionar com o meu consultor de vendas, eu preciso de um aplicativo. Tem que ter um objetivo claro para isso. E quando você tem um objetivo claro para isso, quais são as metas para aquele objetivo específico? Qual a meta específica? Você quer aumentar as vendas? Você quer ter qual é o nível de engajamento com o vendedor? Você quer que o site abra em quantos milissegundos? Isso é um exemplo. Ele é mensurável. Depois que a gente conseguir fazer o projeto, nós vamos conseguir medir juntos, se a gente conseguir atingir o objetivo. Ele é atingível. Beleza, tem esse objetivo, mas ele é factível? Dá para fazer isso? Isso é prática de mercado? Ele é relevante? É importante você perguntar se é relevante, porque, gente, construir projetos que não param de pé, que depois que ficam prontos o cliente não dá continuidade, qual que é a vantagem de fazer um negócio desse? Não tem vantagem de fazer alguma coisa dessa. E se ele é temporalizável, sabe? Se a gente consegue ter tempo para fazer. Proposta de valor. Qual valor a empresa entrega ao cliente? Qual problema ela ajuda a resolver? Quais necessidades estamos satisfazendo? E que serviços que a gente vai oferecer para cada persona do cliente? Target. Como é que é o cliente dele? O cliente do cliente. Você tem que entender o cliente do cliente. Por quê? Quando você vai pegando a informação dele, briefing, o que você vai fazer? Às vezes o cara quer um site, você fala assim, cara, você não precisa de um site. Você precisa de um e-commerce. Ah, você não precisa de um site desse tamanho. Isso aqui resolve você. Você tem que entender o cliente. Quais as características dos seus principais clientes, quais dúvidas ou dores que eles têm quando ele entra em contato com a empresa, e como você se relaciona atualmente com esse cliente. Quais são os seus produtos e serviços atuais? Quais os diferenciais que você tem perante o seu concorrente? Quem são seus concorrentes diretos e indiretos, até para você estudar o mercado? Produto fixo e médio, enfim, você tem que entender o produto e serviço do cliente. E outra coisa que é interessante também, tem algumas perguntas aqui legais, você entender aquele cliente, quais canais de comunicação que ele possui hoje em dia? Em quais canais ele está presente? E por que ele está presente? Quando você for fazer uma proposta, você tem que estudar o cliente, você tem que se preparar. Então, se ele tiver um YouTube, veja os vídeos. Se ele tiver no Instagram, rola um pouquinho lá as postagens, entendeu? Se ele tiver um LinkedIn, segue ele lá, segue ele em todas as redes, entendeu? Para você entender, você mostrar que você tem um engajamento, isso te ajuda inclusive no speech de vendas. Você tem que entender quais são os canais que ele se comunica com o cliente final dele, como é que ele vende e tudo mais. Aqui está travando um pouquinho. Bom, outra coisa que é legal te perguntar um pouco sobre como ele consegue receita, como é que ele vê o faturamento. Às vezes ele está fazendo um projeto de internet, mas o faturamento principal dele na parte física, na parte presencial. Então, são perguntas interessantes que você vai conversando com ele e você vai entendendo um pouco mais o cenário. E essa parte aqui, ela é muito interessante para você entender se o cliente tem orçamento, budget e poder aquisitivo para poder contratar o seu serviço. Uma pergunta simples, você vai induzindo o cliente e ele vai te fornecendo essas informações. Ou que ele está quase acabando. E a pergunta digital dele, né? Analisar como ele está presente digitalmente, que eu já falei um pouquinho antes, acabei me antecipando, tá bom? Esses slides depois, gente, quem quiser, no finalzinho tem como pegar, tá bom? Os slides todos, quem talvez está tirando foto, mas tem como você fazer download também. Vou passar um minutinho. Agora sim o projeto. Agora que você tem todas as informações, você vai fazer o briefing do projeto com ele, entendeu? Primeira coisa, para fazer um briefing de projeto. Existe alguma data limite para esse projeto no ar? Tem prazo? Ele está lançando alguma campanha atualmente dele? Qual é o fluxo de páginas e telas? Né? Qual é o fluxo do projeto? Como é que é início, meio e fim do projeto? Qual é que é
A navegação que o cliente final dele tem que fazer para concluir aquele objetivo, aquela meta. Qual que é? É importante você saber isso para você desenhar o seu projeto. Existe alguma regra de negócio muito específica? Esse projeto vai integrar com vários outros sistemas ou não? Ele vai conversar com outras plataformas ou não? Ele tem já serviço de hospedagem? Porque às vezes você tem um prazo para fazer um projeto e você descobre que ele não tem nem serviço de hospedagem e nem domínio. Aí chega lá nas 45 segundos do tempo, aquela correria, porque você não consegue entregar o projeto no prazo, porque ele nem contratou isso ainda e você não sabia. O público-alvo dele, qual a impressão que o projeto tem que transmitir para o público-alvo? Quais sites que servem de referência para o projeto? Ele já possui o conteúdo do projeto? Ele já tem texto, vídeo, foto, já tem essas coisas? E se ele tem tudo isso, qual a documentação disponível ou material suplementar que ele tem para te entregar? Logo, KV visual, as últimas lâminas de marketing e vendas que ele fez nos eventos. O que ele pode entregar para você entender como é que é a comunicação visual dele para você conseguir adequar o projeto? Quando é um e-commerce ainda, se é um e-commerce, esse cliente tem nível de conhecimento sobre e-commerce, esse cliente, ele possui um e-commerce. E se ele possui e-commerce, por que ele quer trocar de e-commerce? Porque não adianta ele trocar 6 para meia dúzia. Ah, quero trocar de e-commerce porque a empresa não me atende muito bem. Mas o problema não atende muito bem no quê? É da plataforma ou é no atendimento? É no recurso ou é outra coisa? Então, você tem que entender isso. Porque senão você vai ser outro fornecedor que vai frustrar o cliente. Se ele é B2B ou B2C, que é muito importante você saber, porque se o e-commerce ele vende para o consumidor final ou para a empresa, tem muita diferença. Quais são os tipos de pagamento que ele vai ter, se vai ser entregue por correios, transportadoras ou outros, e quantos SKUs ele vai ter inicialmente para poder começar um e-commerce. Faz diferença. É diferente se você começar um e-commerce de um cliente que vai ter 100 produtos para poder vender e um que vai ter 100 mil. Demora muito mais para subir um e-commerce desse. Até cadastrar todos os produtos e alinhar tudo, demora muito mais. E por fim, aqui está acabando, gente. Se caso for um aplicativo, aquele aplicativo, por exemplo, você passou por tudo isso, já sabe o aplicativo que tem que ser feito. Será que ele precisa de um aplicativo? Às vezes não. Às vezes uma versão web resolve. Nesse primeiro momento é mais barata e mais rápida. Mas se ele precisar mesmo de um aplicativo, será que ele não deveria também ter a versão web daquele aplicativo? É importante pensar nisso. Esse app, ele tem que ter um hot site para apresentar o app. Então você tem que vender o app junto com o site junto. E se esse aplicativo, se ele já possui uma store, né, um aplicativo no ar, para fazer download, para você dar uma olhadinha, e se já possui conta nas stores, porque a Apple aprovar e a Google Play aprovar hoje em dia é muito complicado. E é isso, gente. Esses são alguns elementos, né, que eu utilizo no meu dia a dia, constantemente, diariamente, para no final entregar uma proposta de valor para o meu cliente final. Se alguém quiser as planilhas que eu utilizo para fazer o briefing, para fazer o escopo, para fazer o ICP, né? Pode me escanear aqui. Na verdade, é o meu Instagram, tá? Esse scan aqui é do meu Instagram. Me segue no Instagram e fala assim, Rodrigo, eu quero a planilha lá, tudo mais. Eu mando um link lá para você com o download da planilha, da apresentação que eu fiz aqui hoje e de tudo mais, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês, né? Quem quiser me seguir no Instagram é dido.rodrigo. Muito obrigado e um ótimo evento para todos.